Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha. No programa de hoje a gente vai fazer receitas italianas. Para começar, a entrada, a gente vai fazer um involtini de berinjela. Fácil de fazer, com ingredientes que você encontra com facilidade. Afinal de contas, essa é a nossa linha. Depois nós vamos fazer um nhoque de batata clássico e também as bratiolas, que são os bifes a rolê, né? Enroladinhos, que a gente vai rechear de duas maneiras. Um molho maravilhoso que acompanha essa receita, então o programa de hoje tá maravilhoso. Preciso cozinhar a batata para os nhoques. Então tá aqui as batatas, já colocar água na panela. Agora eu já coloco o sal para a batata ter um pouquinho de sal. E já levamos ao fogo então. Batata cozinhando, o primeiro passo foi dado. Como eu falei para vocês, nós vamos fazer um involtini de berinjela. Para isso, uma berinjela que a gente vai cortar. E eu uso aqui a faca de pão, tá? Que ela é mais fácil de cortar a berinjela, porque ela tem uma superfície lisa e complica. Então, com a faca de serra, fica muito mais fácil de você fazer os cortes. Fatiada a berinjela, olha só, todas elas iguaizinhas. Não precisa ter pressa quando você vai cortar. Se você não tem agilidade com faca, a agilidade vem com o tempo. Então corte com calma para fazer os cortes uniformes. Isso dá um efeito bem bacana na finalização da receita. Eu vou colocá-las aqui no bowl dessa maneira, acrescentar um pouco de sal e vou fazendo as camadas aqui. Para quê? Esse sal tira o sabor amargo da berinjela. É um truque de cozinha bem importante, porque ela vai desidratar e vai levar todo o sabor amargo embora. Então agora é deixá-las descansando por mais ou menos uns 30 minutos. Para o recheio das berinjelas tem alguns ingredientes que a gente já selecionou aqui, então a gente vai começar a trabalhar com eles. E dessa maneira eu vou ensinando vocês a se organizar na cozinha. Tem aqui uma cenoura e um descascador, então a gente vai descascar. É um utensílio que se usa muito na cozinha, então você que está montando seus utensílios, suas facas, e a gente vai dando dicas aqui para vocês. Um descascador é primordial então para a cozinha. Tiro a parte de trás e a parte da frente da cenoura. E agora nós vamos fazer dois tipos de corte. Primeiro, como ela tá com o descascador, ela deu base, certo? Eu vou segurar ela aqui e vou cortar dessa maneira. Era isso que eu queria. Nessas pontinhas aqui a gente corta em tiras, que é o famoso corte em julienne. E aqui então eu afino o corte, que isso a gente vai utilizar no molho. Então são dois cortes que a gente vai utilizar para o recheio dos bifes a rolê. Então eu vou cortar o meio aqui e vou cortar fatias então um pouco mais largas. Então eu tenho o corte para o molho e o corte para o recheio. Agora então eu vou finalizar os cortes então e deixar a cenoura toda porcionada. Muito bem, porcionada a cenoura então, olha só, bem picadinha e também cortado aqui então em bastõezinhos, reservei. Pimentão, a mesma coisa, sigo o mesmo padrão de corte aqui e a gente vai então cortar o pimentão, que a gente vai usar de recheio. Então, pimentão vermelho, também porcionado, vou cortar em bastões e aí mais fino, em cubinhos. Trabalhando dessa maneira, você não vai esquecer dos ingredientes e vai estar organizado. Isso é importante porque evita aquela bagunça, né? Tomates, então eu vou tirar a tampinha aqui e vou apertar para tirar todo o excesso de umidade. Corto ao meio, vou cortar em cubinhos. Vamos começar então o recheio das berinjelas, dos involtines de berinjela. O tomate que eu porcionei vai para o bowl. Eu tenho aqui nozes também. Aqui você pode usar castanha do caju, castanha do Pará, amêndoas. Eu tenho aqui ricota. Eu vou cortar um pedaço dela, acrescentar um pouco de ricota, sal, pimenta do reino, um pouco de azeite de oliva extra virgem, salsa. Vou separar algumas folhas aqui, a salsa. Para finalizar então o nosso recheio, vou acrescentar o pimentão vermelho e amarelo. E aqui você pode, né, nesse recheio, utilizar a sua criatividade e criar diversos recheios diferentes. Perfeito. Leva para a geladeira enquanto a gente faz o processo de grelhar as berinjelas. A berinjela, como eu falei, ela desidrata. Olha só o líquido que
que surgiu por eu ter colocado simplesmente o sal. E aqui tem todo esse sabor amargo que a berinjela tem. Agora o que a gente vai fazer é eliminar esse excesso de líquido, tá? Lavar elas e secar com papel toalha. Agora é só colocar no papel toalha, tirar o excesso de umidade. Já vou aquecendo a grelha, uma frigideira, o utensílio que você tiver em casa. Vamos temperar então as fatias de berinjela com sal. Como salgar uma carne? Mesma coisa. Pimenta do reino. Vocês viram que eu uso muito pimenta do reino, né? Faz parte. Gosto de pimenta do reino e utilizo em todas as minhas receitas. Mas se você não gosta, não utilize. Agora com azeite de oliva, então vou pincelar o azeite de oliva na berinjela. Um pincel também é um utensílio que você deve ter no seu kit de cozinha. Então, a grelha está bem quente, a gente vai grelhar então as fatias de berinjela. Sal do outro lado, porque eu só passei de um lado, então vamos passar do outro lado também. Pimentinha, o azeite de oliva. Já vai ficando as marquinhas, né? Por isso que é bacana a grelha. Na frigideira a gente não consegue essa marquinha que fica bem bacana, bem interessante. Mas dá para fazer da mesma maneira numa frigideira. E a berinjela feita dessa maneira é bem versátil para vários tipos de salada. Também acompanha muito bem grelhados. Você pode fazer a berinjela com abobrinha e grelhar na sua grelha, na sua churrasqueira. Fica bem interessante. Chegou nesse ponto então, grelhadinha dos dois lados, a gente vai então reservando. Vamos finalizar. Tem aqui as fatias de berinjela. Olha só, trago ela para minha área de trabalho. O recheio, e a gente vai então espalhando ele aqui, a crocância das nozes aqui, e agora com calma a gente vai então enrolar dessa maneira. Olha só que legal que fica. E aí com o palito a gente vai então firmar para ele ficar dessa maneira. Já vou transferir aqui para a tábua. Muito bem, montei então os envoltines de berinjela recheados. Agora eu vou fazer um molho para acompanhar. O que eu vou precisar? Um pouco de aceto, eu tenho cebola verde cortadinha aqui, ó. Um pouco de aceto, azeite de oliva extra virgem. Misturar o azeite com o aceto e a cebolinha. E aí quem quiser, coloca no prato e coloca um pouco do molho por cima. Aí é a gosto, né? Quem quiser, utiliza. Gergelim, que eu vou largar um pouquinho por cima para finalização. E o nosso primeiro prato do programa de hoje. Lindo demais, super fresco. Receita bem de verão. Vamos para um rápido intervalo. Já voltamos com truques de cozinha. Muito bem, estamos de volta. Esse é o Truques de Cozinha e agora então nós vamos fazer a receita principal, que são os bifes a rolê ou então bracciola. Uma receita clássica italiana, muito conhecida no Brasil, tradicional, e a gente vem de encontro com a comida confortável, a comfort food, a comida da avó, da mãe, né, a comida de panela. O que eu tenho aqui? Bifes de colchão mole, né? A carne que você escolher pode ser feito com frango, mas tradicionalmente um bife bem fino, certo? Em que a gente vai rechear. Salgar a carne dos dois lados. Então salgamos a carne dos dois lados. Lembra que no primeiro bloco a gente cortou a cenoura, cortamos também pimentão amarelo, pimentão vermelho, ingredientes coloridos e frescos. Tenho aqui salsão. Para quem não conhece, o salsão é o aipo. Ele vem assim, né? Com as folhas, que a gente descarta as folhas e usa a parte do talo. Então aqui eu retiro a parte da ponta aqui e vamos limpando assim dessa maneira. Com o descascador eu vou então descascar, que tem uma parte fibrosa que é ruim de comer e ela fica presente, então eu descasco. Eu vou precisar do salsão de duas maneiras na receita, vamos lá. Primeira, cortadinho bem fino então, e aqui então a gente vai cortar bem fininho. Essas partes aqui, então, eu vou reservar e cortar também, que vai servir de recheio, olha só. E vou utilizar todo o resto do salsão aqui, porque ele vai no molho, então vou continuar fazendo os cortes. Eu vou reservar o salsão, que ele vai entrar em cena depois. Então nós vamos rechear os bifes. E eu vou rechear de duas maneiras. Primeira, com bacon. Então,
a gente coloca o bacon. E aqui então a gente vai segurando firme e envolvendo palitos de dente que vão segurar o bife fechado. Então a cenoura, pimentão vermelho, pimentão amarelo e o salsão. Mais uma vez a gente envolve e prende com os palitos. E agora então eu vou rechear alguns com bacon, alguns com legumes. Vamos fazer todo esse trabalho. Finalizando o último aqui, ó, a gente prende com o palito e aqui a gente tem todos eles prontinhos. E agora então, panela para o fogo e a gente vai selar esses bifes. Muito bem, a panela tem que estar bem quente para a gente selar a carne. Isso vale para quando você for grelhar também. É importante, é um truque de cozinha que você não pode esquecer. Azeite de oliva, um pouquinho de manteiga e agora então a gente vai dourar os nossos bifes a rolê. Olha só, bem dourados, eu já vou então reservar e eles voltam depois. Agora a gente vai fazer o molho. O trabalho que eu tive aqui é justamente para a gente intensificar o sabor da carne e também para esse sabor ficar aqui, ó, encrostado na panela. E a gente vai retirar esse sabor e passar para os outros ingredientes. Um filé de anchova e alho. Picar finamente o filezinho de anchova. A anchova entra na receita para intensificar sabor. Usando pouquinho, ela vai fazer um efeito muito bom na finalização da receita. Agora então, eu entro com a anchova e com o alho. Ela já vai se desmanchando aqui, ó, e desaparece. Cebola. Truque aqui, dourar bem a cebola. E aqui a gente já vai retirando aquele fundo que tinha todo o sabor da carne. Já está passando para a cebola e a gente não desperdiça esse sabor. Um truque para quem não gosta da cebola aparente no molho, ela tem que fazer parte do molho, é impossível fazer um molho gostoso sem a cebola. Mas você não gosta que ela apareça? Simples, depois de dourada você pode passar no processador de alimentos e moer e voltar com ela para a panela, ok? Nunca com ela crua. Muito bem, gente, a cebola está dourada e agora vem um mix de sabores. A cenoura e o salsão entram também. É a base de todos os ragus italianos. Ragu são os molhos à base de carne utilizados na Itália. A cenoura que a gente cortou e também o salsão. Façam esse teste e esses três ingredientes se chamam meripois. Usando esses ingredientes vocês vão ver que o resultado do molho é outro. Aproveitando para falar que cebola, cenoura e salsão é a base, né, do caldo de legumes. Se você tostar esses ingredientes e acrescentar água e deixar ferver por mais ou menos uma meia hora, você tem um caldo de legumes que você pode utilizar para diversas receitas. Uma coisa que geralmente quando as pessoas estão aprendendo a cozinhar, não tem muita paciência de dourar a cebola, esses ingredientes, mas faz toda a diferença. Trabalhe com calma. Cozinhar é terapêutico, isso que dá o prazer, né? A gente ter calma, porcionar os ingredientes, quem gosta de um bom vinho, tomar um bom vinho, quem gosta de uma boa cerveja artesanal, confraternizando com os amigos e calma, paciência, deixar os ingredientes cozinharem como se deve. Extrato de tomate, que a gente vai colocar agora e também vamos dar uma dourada nele. Aqui na minha área de trabalho, então, vou pegar tomate in natura. Vou acrescentar então o tomate. E eu tenho aqui uma lata de tomate pelado. Então, o tomate pelado a gente bota no bowl, espreme eles dessa maneira. Utilizar todo o ingrediente. Tem gente que tira a pele, a semente, a gente respeita, mas cada um faz da sua maneira. Olha só, agora eu vou tirando esse sabor que está aqui nas laterais da panela, mas sempre é bom ter um caldo, né, ou água mesmo, para você, conforme o molho vai espessando e engrossando, você ir largando aos poucos, não de uma vez só para encher de água, não, ou de caldo.
aos poucos, vai acrescentando a receita. Deixa isso cozinhar com calma. Voltam então os nossos bifes, as bratiolas, para dentro do molho. Tá aqui o caldo, então, que a carne liberou, e a gente volta com esse caldo também. Vou utilizar aqui uns raminhos de manjerona, e que vai passar um sabor bem interessante. E aqui valem as ervas aromáticas, né? Tá utilizando tomate, pode usar manjericão, a gente tá usando manjerona, pode usar tomilho. E assim você vai conhecendo os ingredientes e criando as suas receitas. A gente está aqui para ensinar a base. E depois você segue criando alternativas, como os recheios do bife que a gente utilizou hoje, né? A gente utilizou legumes. Se você for olhar no Google, vai encontrar milhões de receitas diferentes de um bife à rolê ou de uma bratiola. Vamos para um rápido intervalo, voltamos com truques de cozinha. Eu vou ensinar vocês a fazer nhoque de batata. Muito bem, gente, último bloco, e agora então a gente vai fazer os nhoques. Lembra que a gente botou a batata a cozinhar no primeiro bloco? Tá aqui então, já descasquei, ela tá quente. Tirei a casca com ela ainda quente. E agora então elas vão pro bowl. Porque se ela não estiver quente, o truque é esse. Eu não consigo amassar e fazer o purê. Então, vamos lá. Amassar elas bem aqui. E a gente cozinhou elas na água com sal. Justamente para quê? Para que ela absorvesse um pouquinho de sal. E agora a gente só corrige. Então vou amassar bem. O importante é amassar bem aqui, gente, tá? Vou ralar uma noz moscada. Vou colocar um pouquinho de manteiga. Misturar bem a manteiga aqui. Olha só, ficou bem lisinho. E agora a gente vai então colocar a farinha, e é sempre assim, gente, é a mesma proporção de batata e de farinha de trigo. Vou acrescentando aos poucos e misturando. Mais um pouco de farinha. E agora então vou botar a mão, enfarinho a mão e vou misturando até formar a massa que eu vou mostrar para vocês. Agora então vou enfarinhar minha área de trabalho. Enfarinho as mãos. E agora a gente vai trabalhar então essa massa. Olha só. Estão vendo como ela fica lisinha? Agora a gente pega a massa, boleia, com a faca vou cortando dessa maneira, e aqui a gente tem então os nhoques. Na Itália o pessoal pega um garfo e aí pressiona contra o garfo e faz a marquinha com o garfo dessa maneira. E do outro lado fica o furinho. Outra maneira é só o furinho, ok? Ou ele rústico mesmo. Quem quiser fazer é só então pressionar e empurrar, fica a marquinha do garfo tradicional do nhoque. E do outro lado então fica a parte que você empurra, né? Água fervendo, vamos colocar sal na água e vamos cozinhar nossos nhoques. Com todo cuidado, a gente vai largando eles na panela.
O nhoque está cozinhando. Quando ele começa a subir, a gente vai retirando e reservando. Tá aqui então, o nosso molho também tá lindo, aromático, maravilhoso. Agora é deixar cozinhar e reservar. Vamos lá então finalizar o nhoque. Manteiga na frigideira. E a gente vai então retirando ele e trazendo ao encontro da manteiga. Vamos dourar ele um pouquinho e a manteiga vai dar um toque todo especial. Dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado é o que vale. Então, não deixem de fazer. Peguem os amigos e mão na massa. Olhem só que maravilha que tá esse molho. Agora, então eu vou retirar as bratiolas aqui. Reservei. Vamos montar o prato então? Belo nhoque. Com um excelente molho, extremamente aromático, saboroso. Aqui a gente larga mais um pouco desse molho por cima. Não economizem no molho, né? E a massa finalizada dentro do molho, ela tem outro sabor, tem outra condução de molho para a boca, muito mais intensidade de sabor. E agora, para finalizar, a gente coloca então as bratiolas dessa maneira. Vou retirar o palito. E finalizar com um belo parmesão. É ou não é uma maravilha? Super fácil de fazer, receita de vó, de mãe, receita confortável, né? Receita feita com tempo e com ingredientes super frescos, que essa é a essência, né, de boas receitas. Carinho, bons ingredientes e o resto é só elogio. Então, duas opções de recheio, bacon e legumes. Ensinamos a fazer um belo molho, um ragu, né, com cebola, cenoura e salsão. E no último bloco, um nhoque de batata clássico italiano, que é servido com esse molho. O molho você pode reservar e usar em outras receitas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Truques de Cozinha.